Turma 111, 112 e 113. Estamos iniciando um novo mês, o mês de maio. E também estamos iniciando um novo conteúdo que é chamado climatologia. Estamos na apostila número 2, no módulo número 2, da página 18 a 34. Alguns livros têm como módulo 4, que é a continuação lá desde o primeiro até o precisado momento. Módulo 4 ou módulo 2, que é da página 18 a 34, da apostila número 2. E essa semana, uma semana nova, a semana do dia 4 ou 8 de maio, no qual nós teremos 2 aulas para conversarmos sobre esse novo assunto, sobre climatologia. Antes de começar o assunto, vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Que a tua presença, ó Deus, esteja com os alunos 111, 112, 113, no entendimento do conteúdo que nós iremos conversar nesse momento. Nos ilumine para falarmos corretamente e que os alunos possam entender esse assunto. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Olá, vamos lá. Na aula passada, nós começamos a conversar com vocês e terminamos todo o conteúdo sobre geosfera, que é o módulo número 1 da apostila número 2, ou módulo 3, para alguns que têm apostila diferenciada, que é relacionada à geosfera. E nós explicamos todos os conteúdos e avaliamos o seu trabalho através da plataforma do eClass. Parabenizo você que está fazendo essas atividades e está tudo muito bem legal. Agora, o capítulo novo que nós vamos ver com vocês é climatologia, como você pode observar no seu livro, Climatologia, módulo 2. E aí, ela se estende desde a página número 18 da sua apostila e vai até a página 34, falando sobre climatologia. É bastante assunto, só que aí eu vou trabalhar com vocês não pela ordem das páginas da sua apostila, mas sim por perguntas. Então, eu coloquei ali conceitos. Esses conceitos são algumas perguntas que nós iremos trabalhar com você. E cada slide eu vou trabalhar uma relacionada. Então, primeiro, o que é climatologia? Segundo, o que é clima? Terceiro, quais são os fatores climáticos? Quarto, qual a classificação dos climas? Número 5, o que é tempo. E a questão número 6, exemplos de tempo. Se você quiser acompanhar esse texto dessas 6 perguntas, eu estou na página número 24 da sua apostila, a apostila número 2 do segundo bimestre. Então vamos responder essas questões, cada slide vai ter outra vez repetindo as perguntas. Então vamos e o sétimo perguntamento. Vamos à pergunta número 1. Climatologia. Logia significa estudo. Estudo o quê? Do clima. Então, a primeira pergunta dessa série, climatologia. Estudo do clima. Tá? Segunda pergunta, diz o seguinte, o que é clima? Então, tem um texto que diz o seguinte, o clima é o conjunto de estado do tempo meteorológico. O que é esse tempo meteorológico? Né? Esse tempo meteorológico pode ser influenciado, por exemplo, pela presença de ventos, pela presença de nuvens, pela presença de massas de ar, pela presença de chuvas, né? Esse deslocamento para lá e para cá, da linha do Equador para a região do Polo Norte e para a região do Polo Sul, isso vai ocasionar esse conjunto de estados meteorológicos, que vai caracterizar o quê? O meio ambiente atmosférico de uma determinada região ao longo do ano. Por exemplo, quando eu falo na região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ele está abaixo da linha do Trópico de Capricórnio. E então uma característica importante vai ter o quê? As 4 estações do ano bem definidas.
E isso vai caracterizar o meio ambiente chamado subtropical ou temperado. Isso chamamos então de o que é clima. Então você vai colocar o conjunto de estados do tempo meteorológico. O que seria esse tempo meteorológico? É deslocamento de chuvas, de ventos, de massas de ar, ok? De nuvens. Tudo isso vão ser os fatores que vão ocorrer a questão meteorológica. E nós podemos observar, através da Organização Mundial de Meteorologia, que eles observam que um clima ele é predominante em uma localidade num período distribuído de 30 anos. E associa todos os aspectos do tempo relativos a um período de 30 anos. Então, o nosso clima subtropical, a cada 30 anos, vamos estudar para ver se o nosso clima ainda continua as mesmas características que proporciona o clima que nós chamamos clima subtropical ou temperado. Okay? A próxima pergunta vem falando sobre fatores climáticos. Quais são os fatores climáticos que vão influenciar nessa questão, por exemplo, do clima? Então, nós colocamos primeiro pressão atmosférica. Eu acho que você já subiu uma determinada região mais elevada, né? Já subiu o Marumbi, o Pico do Paraná, essas regiões um pouco mais elevadas, e você não sobe correndo. Né? Se você subir correndo, você chega lá o quê? Super cansado. Então, conforme a altitude, a pressão atmosférica vai diminuindo, formando que essa canseira que você pode observar. Número 2 são latitudes, são linhas paralelas ao Equador. Quanto mais perto do Equador, a temperatura é mais elevada. Quando você vai do Equador para a região Polo Norte, a temperatura vai diminuindo porque vai aumentando a sua latitude. Aqui é 0 graus e vai até 90 graus norte, vai aumentando a latitude, diminui a temperatura. Mesma coisa embaixo. Linha do Equador, 0 graus, vai aumentando as linhas latitudinais até o Polo Sul e com isso também diminui a temperatura. Número 3, altitude. Conforme a altitude que nós temos, diz a palavra altitude, altura. Regiões de serras ou conjuntos de montanhas, conforme a sua altitude, a temperatura vai diminuindo. Por exemplo, Curitiba está a 900 metros a nível médio do mar, então a temperatura é diferenciada, por exemplo, das regiões planície litorânea, como Caiobá, Guaratuba e assim por diante, conforme a sua altitude. Número 4, maritimidade. O que é maritimidade? Maritimidade, por exemplo, Caiobá. Caiobá é uma cidade quente, mas ela tem a influência do quê? Das correntes marítimas que vêm do oceano em direção a Caiobá. Com isso vai provocar o quê? Uma temperatura mais amena por causa da influência das águas oceânicas. Pode ser quente, mas temos sempre a presença de brisas marítimas que vai amenizar a temperatura local. Continentalidade. Por exemplo, eu pego Foz do Iguaçu e pego Caiobá. Caiobá que nós temos, por exemplo, que é banhado pelo Oceano Atlântico. É uma região quente, extremamente quente. E aqui nós temos, por exemplo, a região de Foz do Iguaçu. Também é quente? É muito quente. Agora, qual a diferença? Aqui nós temos a presença de umidade, de muita chuva. E isso a temperatura forma o quê? Amena, não fica aquele calor excessivo. Já em Foz do Iguaçu é o contrário. Foz do Iguaçu nós não temos grande concentração de ventos vindo do oceano. Então, as temperaturas são quentes e elevadas. Ou seja, quanto mais você vai para o interior do continente, as temperaturas têm a tendência de aumentar. Outro fator que nós temos é o massa de ar. Massa de ar são verdadeiras nuvens que circulam na atmosfera sendo empurrado pelos ventos para lá e para cá. E ela pode ser quente ou frias. As quentes são originadas da linha do Equador e as frias são originadas das regiões polares. Eu vou falar sobre isso, massa de ar, num próximo assunto. Correntes marítimas são verdadeiros rios de água que circulam pelos oceanos e que eles podem ser o quê? Quente ou fria. Quente proveniente, por exemplo, do Equador e fria proveniente das regiões polares. O número 7 nós vamos estudar no capítulo sobre hidrografia. Vamos comentar mais sobre esse assunto. E a questão número 6, massa de ar, daqui a algumas aulas nós vamos comentar sobre a mesma. Relevo.
Nós estudamos no capítulo anterior que nós temos planície, que nós temos planalto, nós temos montanhas e áreas de depressão. E conforme o relevo, nós vamos ter o quê? A variação climática dessa localidade. Logicamente, conforme esses 8 aspectos foi citado, nós vamos ter a formação vegetal do lugar. E isso nós chamamos o quê? Fatores climáticos. Esses 9 citados são fatores que vão proporcionar o conjunto meteorológico da própria região. Classificação dos climas. Na página número 24 e 25, e lá na página 25, ele vem falando sobre a formação de clima, exemplos de clima que nós podemos ter. Por exemplo, nesse mapa nós podemos observar vários tipos de clima. Nós temos o clima tropical, nós temos, aqui você pode observar, temos o clima tropical, temos o clima árido e semiárido, temos o clima moderado, que é o clima mediterrâneo, clima subtropical úmido, temos o clima continental, que já é um pouco mais quente, o clima mais frio. Se você observar aqui no aspecto Brasil, nós vamos ter o quê? A predominância do clima tropical, úmido e quente, e também nós temos a predominância da região 75% do Brasil é de clima tropical, quente e úmido. Depois nós temos a presença do clima chamado subtropical e finalizando o clima equatorial. E nesse mapa você pode observar as principais formações climáticas. E no seu livro nós temos as páginas 25 diz o seguinte, e 24, clima equatorial, o clima tropical, clima subtropical, mediterrâneo, árido, polar, subpolar, frio de montanha. Desses climas, quais são os principais climas que vai focalizar o espaço brasileiro? Então, temos o clima equatorial no Brasil, temos o clima tropical e o clima subtropical, a predominância do clima tropical. O que é tempo? É a quinta pergunta. É algo momentâneo que ocorre em determinadas áreas com características próprias, ou seja, a situação do local. Por exemplo, se você mora lá no norte de Curitiba, lá na Santa Cândida, pode estar chovendo agora? Sim. Mas eu moro aqui no Bom Retiro, e aqui no Bom Retiro o tempo está moderado. Não, eu moro aqui, por exemplo, na fronteira, lá no Boqueirão, que é fronteira com São José dos Pinhais. Temos variações de tempo nesses locais? Sim. Lá em Santa Cândida, ao norte de Curitiba, está chovendo. No centro da cidade, Bom Retiro, por exemplo, está nublado. E aqui no Boqueirão, no sul de Curitiba, pode estar ensolarado. Isso o que? Ocorre um tempo em determinados lugares diferenciados, conforme as características do próprio local. Essa é a pergunta número 5. A pergunta número 6, exemplos de tempos que nós temos. E nós temos alguns exemplos de tempos que nós podemos observar nessas figuras. A primeira figura você pode observar chuva, trovoadas. Isso ocorre em Curitiba? Sim. A princípio, no momento, nós não temos tanta essa concentração. O mês de abril foi um mês de pouca chuva, concentrando 13% do total de 100%. Ao lado nós temos o chuvoso, também é um tempo que ocorre em Curitiba. Temos parcialmente nublado e sol, isso é muito típico do nosso espaço, da zona de Curitiba. Ensolarado, infelizmente nós não temos um dia ensolarado que não tem nenhuma presença de outro tipo de vento. Curitiba também passa muito tempo nublado e a outro tipo de tempo é neve. Como você pode observar nesses símbolos, que são símbolos climatológicos referindo ao tempo. Próxima, aqui você pode observar o estado do Paraná, e o estado do Paraná vai apresentando, por exemplo, as suas cidades. Aqui um exemplo que nós podemos, que foi tirado, Curitiba, olha só Curitiba ali, que você pode observar aqui, Curitiba, 17 graus a mínima e 24 o máximo, e a presença de nuvens. Como você pode observar no estado do Paraná, que nós temos aqui o Oceano Atlântico, que influencia muito aqui na região do interior do continente, principalmente aqui no estado do Paraná. Continuando, diz o seguinte. Aqui em Curitiba eu coloquei quinta-feira, essa última quinta-feira,
que foi no dia 30 de abril de 2020, olha só como a temperatura de Curitiba estava às 10 horas da manhã. Ele estava a 23 graus, né? E ali você pode observar a variação do tempo que estava ocorrendo nesse dia 30 de abril de 2020, às 10 horas. Aqui nós podemos observar, por exemplo, uma prévia do clima, uma prévia do tempo que está ocorrendo, previsão climática, né? Ou tempo. Então, por exemplo, tempo ele muda constantemente. Clima não muda, porque clima é um fator de 30 a 30 anos. E aí nós temos, por exemplo, lá no dia 30 de abril, como estava o tempo, né? E olha só como que está o tempo. Hoje, por exemplo, estamos em 18 graus mais ou menos. É uma prévia do tempo da determinada localidade. Você pode observar sol com nuvens, sol, nuvem e presença de chuvas, né? E hoje parece que tem a presença de chuvas na região de Curitiba. São prévias que poderão ocorrer ou não. Vento é o ar em movimento. Esse tipo de clima que vai para esse tipo de tempo que temos essas grandes variações constantemente são provocados pelo vento, que o vento é o ar em movimento. Na superfície da Terra, o vento consiste no movimento de ar em grande quantidade. Conforme a velocidade do vento, nós vamos ter, por exemplo, a formação de alguns fatores climáticos que ocorrem numa determinada localidade. E aqui nós podemos observar os tipos de ventos, né? O vento é utilizado para energia eólica, é utilizado para formação de vegetação, também para a área de lazer, como esporte, você pode observar na figura abaixo. Ok? Gostaria que você pudesse ler nesse capítulo, a página 24, né? Principalmente o número 4, que diz noções de clima e tempos atmosféricos. E aí você coloca lá no sua plataforma Eclass que você leu esse texto. Eu quero agradecer pela sua atenção. Vamos finalizar com a oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a nós até o presente momento. Que o Senhor possa estar presente com cada aluno, orientando, protegendo e guiando, para que eles possam ser sentidos pelo seu grande amor. Que o Senhor possa estar presente com cada aluno da 111, 112 e 113, estenda também essas bênçãos aos seus queridos familiares. Em teu nome te pedimos e agradecemos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado pela sua atenção e lá na plataforma de Eclass você vai colocar Eu li a página 24. Obrigado, até a próxima vista.